Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre como elaborar um baita projeto interdisciplinar sobre o Titanic. Então fica até o final do vídeo porque tu vai aprender em detalhes como desenvolver esse projeto aí na sua escola. Se você está sem criatividade para projetos interdisciplinares ou não sabe direito como montar como trabalhar, se prepara que eu vou te mostrar aqui um baita projeto baseado no naufrágio do Titanic. Eu sei que o hype do pessoal que foi lá explorar os restos do navio tá passando, né? Já faz algum tempinho, mas mesmo assim esse tema ainda é muito presente na cabeça das pessoas e gera bastante interesse nos alunos, por isso é perfeito para fazer projetos e atividades escolares. Mas antes de começar, eu quero te avisar para ficar atento aqui no canal, porque nos próximos dias eu vou estar abrindo as inscrições para o evento Evolução Pedagógica em Foco. Olha só, esse evento ele vai ser 100% online, gratuito, e ali eu vou ensinar estratégias práticas para professores transformarem as suas aulas, maximizando o tempo, inspirando alunos e eliminando a indisciplina em qualquer escola. Então, se tu quer aprender os primeiros passos para libertar o teu potencial como professor, né, e mudar a tua vida profissional para sempre, continua acompanhando os vídeos que logo vem mais informações, tá? Dito isso, voltemos ao assunto do vídeo. Tem um filme que está disponível aí na Netflix que se chama Fantasmas do Abismo, tá? Deve estar em outras plataformas também, mas eu assisti ele no Netflix, tá? E olha só, ele é um documentário que ele foi filmado lá em 2002, 2001, na verdade, e que o pessoal ele foi fazer uma exploração submarina dos restos do Titanic, usando drones na época e tal. Eles desceram também para olhar de perto, mas eles mandaram drones para fazer todo o mapeamento interno e tal, então é bem legal esse documentário, vale a pena assistir, é bem interessante. A minha ideia é o quê? Assistir a esse filme com a turma, né, e elaborar um projeto interdisciplinar com o que aparece nele. Então, ali ele trata de várias áreas do conhecimento, desde a física lá, dos motores, né, não fala exatamente da física, mas enfim, ele cita o funcionamento dos motores e tal, que era alta tecnologia na época, os escritores que estavam a bordo na época, toda a arquitetura do navio, né, que era de luxo na época. Então, tem muita coisa para explorar ali que logo eu vou falar para vocês. Em cada uma das disciplinas dá para fazer atividades bem interessantes e todas elas integradas, né, porque vai ser todas sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo contexto, né, na época, e é bem interessante de fazer isso com os alunos, não só para demonstrar que as disciplinas elas estão relacionadas entre si, mas também para fazer um projeto que envolva toda a escola e que também gere engajamento nos alunos, né? Quando você faz alguma coisa um pouco diferente, com mais de uma disciplina ou alguma coisa prática, isso motiva bastante eles a participarem, a darem o melhor de si nessas atividades aí. Então, vamos lá, que agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse projeto interdisciplinar aí na tua escola. E assim, gente, o que eu bolei aqui, eu imaginei para o ensino médio, tá? Mas nada impede de ser adaptado para o ensino fundamental, é bem tranquilo também, só você vai abordar aí os temas de uma forma um pouco mais tranquila e as disciplinas também são um pouquinho diferentes, tá? Então, as disciplinas que eu tô falando aqui, especificamente do ensino médio, mas dá para adaptar tranquilamente, tá? Inicialmente você vai assistir esse documentário aí com a turma, com as turmas que vocês vão elaborar esse projeto interdisciplinar e em seguida cada um dos professores pode escolher essas ideias, né, de atividades ou criar novas também, por que não, né? Então, em literatura ou português, o que dá para fazer de atividade? Você pode trabalhar ali com a literatura da época, né? Ler e discutir obras literárias da Belle Époque, incluindo romances, poesia, né? E comparando as representações literárias que vieram pós-Titanic, né? Contando a história desse evento com a Belle Époque, né, com o que estava acontecendo na época e ver se bate essas duas coisas, quais que são as diferenças, qual que é a visão, a perspectiva e a forma ali de escrita, da literatura, não só da literatura, né, mas também de outras obras artísticas da época que estão ali inseridas e comparar essas representações posteriores com o que realmente estava acontecendo na época do Titanic. Isso é bem bacana para criar na cabeça dos alunos esse conceito, né, de evolução das ideias e de chegar também até onde a gente está hoje, a representação que a gente tem hoje do Titanic, como é que a gente enxerga, como é que a gente imagina que era na época e como ali realmente acontecia. Outra coisa legal de se fazer é estudar as escritoras que estavam a bordo do Titanic no naufrágio, né, como a Ellen Churchill Candy. Eu não sei se eu falei o nome dela certo, me perdoem, né? Mas estudar essas escritoras que estavam a bordo, né, pode até trazer essa questão do protagonismo das mulheres na época na literatura para uma discussão mais profunda junto com os alunos, não só analisar ali a obra dessas escritoras, a vida e a obra, mas também criar toda essa discussão em torno do papel da mulher na época, né? Uma outra ideia de atividade para a língua portuguesa é a escrita criativa baseada em fatos reais. Então, os alunos eles podem escolher aí um aspecto histórico do Titanic que eles mais gostarem, né? Pode ser o resgate dos sobreviventes, a investigação do desastre, ou então criar
também narrativas de ficção baseadas em fatos reais, né? Alguma coisa que eles tenham gostado ali ou que tenham investigado além do documentário, né? Então é possível que eles escolham entre diferentes estilos de escrita além da narrativa, tá? Para deixar esse trabalho mais interessante ainda, né? Como poema, poesia ou, por que não, criar um roteiro teatral baseado nos eventos do Titanic. Na língua inglesa, apesar de estar dentro das linguagens, né? Eu dediquei uma sessão exclusiva aqui porque tem umas atividades interessantes que dá para fazer, não só em inglês, né? Mas em qualquer língua estrangeira, seja espanhol, francês, o que tiver aí na sua escola. Uma ideia é a leitura e a discussão do documentário em si. Os alunos eles podem assistir o filme em inglês, legendado, e em seguida participar de discussões também em inglês sobre aspectos científicos, históricos, né, até literários, que a gente comentou antes, apresentados no filme. Então colocar os alunos para conversarem, né, pelo menos tentar trocar uma ideia ali sobre o que está rolando no filme em inglês ou numa outra língua, é bem bacana, né, estimula aí a conversação e desenvolve bastante o protagonismo dos alunos, né. E aqui também você pode explorar a escrita criativa, colocando os alunos para escrever um diário fictício de um dos cientistas, né, ou dos exploradores envolvidos na expedição do Titanic, que aparece ali no filme, tá? Então eles podem descrever lá as descobertas e experiências. Tudo isso pode ser feito também em forma de contos ou cartas, né? Por que não? Mas aí na língua da disciplina, né? De língua estrangeira da sua escola. Já na matemática é possível estudar trigonometria e geometria com esse documentário. Imagina só estudar as técnicas de navegação que eram utilizadas na época do Titanic, como a medição de ângulos, né? Para determinar a posição das estrelas. Então os alunos eles podem aprender sobre trigonometria e geometria aplicada à navegação. E daí estaria dentro desse contexto também do Titanic, que era o que se tinha na época, né? Era a forma de se navegar na época em que aconteceu lá o desastre. Você também pode partir para análise estatística, né? Os alunos analisando dados históricos sobre os passageiros do Titanic, como idade, classe social, índice de sobrevivência, né? Criar gráficos, tabelas para representar esses dados. E isso também pode levar a discussões sobre estatísticas, né, e interpretação de dados um pouco mais profundas, aí se você desejar. Na educação física, você pode trabalhar com os esportes e atividades que eram feitas ali a bordo, explorar essas atividades que estavam disponíveis no Titanic, como squash, ginástica, né, era um navio de luxo, então tinham muitas atividades esportivas ali para os passageiros. E os alunos também podem experimentar essas atividades, né? Colocar eles para fazer alguma coisa diferente aí do futebol, do vôlei, né? Essas atividades que estavam disponíveis lá no Titanic para os passageiros na época. Além disso, você também pode fazer alguma simulação, né, um treinamento aí de mergulho, de esportes aquáticos, embora a maioria das escolas não tenham piscinas, né? Os alunos eles podem aprender sim sobre o treinamento necessário para mergulhos profundos, né, como esses que foram realizados aí na expedição ao Titanic. E aí você pode também incluir exercícios de resistência, né, para adaptar, né, essas técnicas de mergulho. Não é só ficar dentro da água para aprender a nadar e mergulhar, então tem que ter todo um condicionamento físico. Você pode trazer esses exercícios também para os alunos executarem, né, e se condicionarem como se eles fossem fazer o mergulho lá para o Titanic. Na disciplina de artes, você pode retratar, né, a arte da época, estudar os estilos artísticos da Belle Époque, incluindo a música, a arquitetura, a pintura, né? Os alunos eles podem aí criar obras de artes inspiradas nesse período ou recriar objetos presentes no navio, como vitrais, móveis, obras de arte, né? Isso seria bem bacana também. E se você quiser partir para uma parte mais artística, digamos assim, mais dramatúrgica, você pode colocar os alunos para se apresentar, né? Criar uma performance que evoca a época do Titanic, né, envolvendo música, teatro, todos esses elementos dramatúrgicos, né, digamos assim, sobre o Titanic em si ou sobre a época. Então, uma possibilidade é reconstituir cenas famosas, né, do filme, do Titanic, por meio de fotografias, pinturas ou até, sei lá, animação stop motion, né, colocando aí uns bonequinhos ou eles mesmos, né, fazendo os movimentos, fazendo várias fotografias e criando um filme em cima disso, né. E aí seria legal que se retratasse os cenários, né, os alunos usassem as roupas e tentassem também reproduzir os costumes, os trejeitos que eram utilizados aí na época. Em física, que é a minha disciplina, dá para tentar replicar um motor a vapor, né, colocar os alunos ali para aprender sobre o funcionamento deles, né, as leis da termodinâmica e tal. E a relevância na época do Titanic. Como eu disse, era o ápice das máquinas a vapor na época, então os motores ali do Titanic, eles eram super modernos, né, para a época, super eficientes e tal, e dá para explorar todo o contexto da época, todo o contexto de desenvolvimento industrial, de mudanças que estavam acontecendo na sociedade também, devido a esse amadurecimento do motor a vapor, né, o motor a combustão ele estava ainda engatinhando, né, o que dominava, né, locomotivas, navios no mundo todo, eram os motores a vapor naquela época. Então dá para colocar os
os alunos para projetar e construir mini motores a vapor em sala de aula. Tem um monte aí de tutorial no YouTube, ou dá para inventar alguma coisa ali na hora, também propor um desafio para eles, se eles conseguiriam construir um motor a vapor aí com equipamento simples. Dá também para explorar a questão da flutuabilidade do navio, né? Colocar os alunos para explorar os princípios físicos que estão envolvidos nessa questão, né, da flutuabilidade dele, e colocar os alunos também para construir barcos, né, de diferentes materiais, calcular como eles flutuam na água, né, qual que é a força de empuxo, relacionando isso também ao naufrágio do Titanic. Em química, é possível estudar a composição dos materiais do Titanic, né, que ele foi construído. Então os alunos eles podem pesquisar, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada desses materiais utilizados aí na construção dele, como ferro, aço, cobre, madeira, né? E eles podem aprender sobre as propriedades químicas desses materiais, os processos de fabricação, né, que a gente utiliza hoje em dia, e comparar como era feito na época, também como eles eram produzidos esses materiais. E além disso, também é possível fazer experimentos para verificar como esses materiais eles se comportam em diferentes condições, né? Ambientes marinhos, como é que é lá no fundo do mar, como é que ele está se decompondo, ao sol, à chuva, ou abrigado de tudo isso, também para ver as diferenças, né? Ver como cada variável afeta, né, a decomposição ali do material. Ainda dentro da química, você pode explorar as reações químicas, né, que tem a ver com o Titanic, como por exemplo explorar o processo de oxidação do ferro, que levou à corrosão do navio, né, no fundo do mar, e a reação também do ácido cianídrico, usado lá nos coletes salva-vidas da época. O processo de combustão do carvão nas caldeiras também é um processo químico ali que dá para explorar, comparar com outros combustíveis, né, gasolina e tal. E por último, também tem a química envolvida na geração de eletricidade do navio, né, que estava ainda nos primórdios, então era toda aquela questão das pilhas e tal. Então dá para realizar experimentos dessas reações, como uma combustão controlada, por exemplo, né, ou a criação de uma pilha em sala de aula com eles, também é bem bacana. Na biologia dá para fazer o estudo da vida marinha, né, os alunos eles podem pesquisar sobre como é lá nas profundezas do oceano, onde afundou o Titanic, e os ecossistemas subaquáticos nos arredores lá do local onde o Titanic afundou. Então, tem espécies de animais e de plantas que habitam essa região, dá para explorar a importância dessas espécies para o ecossistema marinho e as adaptações que foram necessárias para que elas consigam, né, sobreviver nas condições extremas que é lá as profundezas do oceano. Também dá para estudar o ciclo dos nutrientes nos ecossistemas marinhos, como a importância, né, do fitoplâncton para a produção de oxigênio, a sua relação com a cadeia alimentar marinha. E uma ideia de atividade prática é criar um aquário com organismos marinhos locais, se você mora aí na região costeira, ou então dá para fazer alguma coisa com água do rio que tem na sua região, por que não também? Ainda dentro da biologia, dá para explorar a microbiologia que se criou em torno do Titanic, né? Investigar as bactérias que estão envolvidas ali na decomposição dos restos do Titanic, tem espécies que só existem lá. E os alunos eles podem coletar amostras de água do mar ou de rios também, né? E estudar as bactérias presentes no microscópio se a sua escola tiver. Em geografia, dá para explorar bastante coisa, mas eu separei duas coisinhas aqui específicas, né? Que é a rota do Titanic. Então, estudar as condições geográficas da região em que ele afundou e a rota que ele tomou na época, né? Então os alunos eles podem criar aí mapas interativos mostrando a rota que ele traçou na época, né, que era para ele seguir, e identificar também as coordenadas geográficas ao longo do caminho. É um exercício bastante bacana para treinar eles nesse sentido. Uma outra ideia ainda em geografia é trabalhar com a economia da época, explorar o contexto econômico, a economia global na época do Titanic, como é que era, né, incluindo aí comércio internacional, os principais atores econômicos e as rotas de comércio marítimo que existiam naquela época. Como que esses fatores influenciaram a construção e operação do navio e também quais foram os impactos econômicos do naufrágio dele, porque era um navio de luxo da época, tinha muita gente importante e tal, então dá para analisar essa questão também, extrapolar um pouquinho, né, essa parte do Titanic em si e ver todas as consequências que levaram esse naufrágio. Em história, dá para trabalhar, obviamente, o contexto histórico da época, então investigar ali como é que era a Belle Époque, a construção dos grandes navios, e também analisar os eventos que levaram ao naufrágio do Titanic, né? Tentar catalogar essa lista de eventos, né? É bem bacana de colocar os alunos para investigarem, né? Por exemplo, por que ele afundou de fato, né? Tem várias teorias aí, mas até hoje não se sabe exatamente de quem foi a culpa, né? Ou se atribui culpa a diferentes pessoas, mas colocar os alunos para discutir isso também é bem interessante. E aí, em cima disso, você pode fazer a cronologia, né? A linha do tempo dos principais eventos relacionados ao navio, né, desde o início do projeto até, né, a colisão lá, o resgate dos passageiros e
dá para comparar também, né, com navios ou com tragédias posteriores a ele. Tem também o impacto social do naufrágio que você pode abordar nas suas aulas, né? Pesquisar como que esse naufrágio afetou a sociedade na época, como que os jornais da época cobriram esse desastre e como que essa cobertura impactou a percepção pública sobre o assunto, como que ele é lembrado na história moderna, como que o naufrágio do Titanic, por exemplo, influenciou a cultura popular, incluindo aí filmes, músicas e literatura. Então, falar para os alunos, né, hoje a gente tem uma visão sobre o tema, né? Mas na época tinha-se outra visão e as pessoas, os jornais retrataram isso de uma forma, então mostrar para eles que a narrativa que se constrói também em cima de um fato vai depender muito de quem conta essa história, né? Em filosofia, é possível explorar os filósofos que viviam na época ali do naufrágio do Titanic, né? Por exemplo, Nietzsche, Freud, e explicar como essas ideias se relacionam com os eventos da época. Outros eventos importantes que não o naufrágio do Titanic, né? Você também pode analisar o evento sob diferentes perspectivas filosóficas. Então, por exemplo, introduzir os alunos lá à filosofia existencialista e discutir como que os eventos do Titanic podem ser vistos sob a ótica, né, dos filósofos existencialistas, né? Em filosofia também dá para trabalhar a questão da ética, decisões e também do determinismo, né? Então, analisar os dilemas e a ética das decisões tomadas durante o naufrágio do Titanic, debatendo aí questões sobre sobrevivência, coragem, heroísmo, covardia, né? E o que esses papéis revelam sobre a natureza humana. Ou promover também um debate filosófico sobre se o naufrágio do Titanic ele foi determinado pelas ações e decisões humanas ou se foi um evento puramente acidental, né? Isso pode levar a discussões mais profundas sobre o livre-arbítrio e determinismo. Em sociologia, obviamente, dá para falar sobre a sociedade da época. Então, investigar a estrutura social da Belle Époque, inclusive a divisão de classes e os papéis de gênero ali na época. Então, dá para fazer uma análise comparativa entre a sociedade da época do Titanic e a sociedade atual, né? Fazer um paralelo, onde os alunos podem discutir também as mudanças nas normas sociais, nos valores e nas atitudes das pessoas ao longo do tempo. Ainda em sociologia tem a estratificação social a bordo, que é uma questão que dá para trabalhar muita coisa, né? Então, pedir para os alunos pesquisarem, analisarem como essa estratificação, essa divisão, né, social estava presente a bordo lá do Titanic. Eles podem explorar as diferenças entre os passageiros de primeira, segunda, terceira classe e os trabalhadores, né, examinando aí as questões de classe social e de privilégio. Então aí acredito que de disciplinas regulares eu abordei todas, pelo menos as do ensino médio. E agora eu vou falar sobre algumas atividades interdisciplinares que dá para fazer envolvendo aí várias disciplinas, ou então podem ser adaptadas, né, para qualquer uma dessas que eu acabei de falar também, tá? Então a primeira delas é explorar as descobertas da época, né, cada um na sua área. Então dividir os alunos em grupo, cada um representando uma disciplina diferente, por exemplo. Eles podem montar murais e debater como as descobertas da época do Titanic influenciaram, né, e moldaram a sociedade, a tecnologia, a ciência, a cultura e assim por diante até os dias de hoje, né? Cada grupo pode trazer aí perspectivas únicas sobre o que estava rolando na época e também o que isso impactou na sociedade atual onde a gente vive. Dá para colocar os alunos também para produzirem um jornal fictício que retrata a época lá do Titanic. Cada disciplina aí pode contribuir com artigos relevantes da sua disciplina, né? Com notícias sobre o naufrágio, descobertas científicas da época, né? Análises culturais, artigos esportivos, enfim, cada qual aí na sua disciplina, fazendo artigos para esse jornal. Você pode também optar por fazer entrevistas históricas, né? Em grupos interdisciplinares, os alunos podem se tornar personagens históricos da época do Titanic e realizar entrevistas simuladas, né? Aí nesse caso, eles precisariam pesquisar e criar perguntas relevantes para entender o pensamento e as preocupações das pessoas daquela época, né? Como que ele responderia a essas perguntas, como que ele reagiria a essa entrevista, né? O personagem que eles estão incorporando ali. Uma outra ideia é criar um museu virtual, com cada disciplina aí contribuindo com um elemento para esse museu, que seja, claro, dedicado aí à época do Titanic. Então a matemática ela pode criar gráficos, a história pode fornecer informações do contexto, a arte pode projetar o layout do navio ou do museu, né? E assim por diante. E os alunos podem usar ferramentas digitais, né, para criar esse museu. Então hoje em dia dá para fazer tudo virtualmente, não é necessário que se faça realmente um museu ali na escola. Uma outra ideia bacana são as dramatizações interdisciplinares. Né, colocar os alunos para criarem uma peça, uma apresentação que envolva personagens e descobertas da época do Titanic. E aí cada disciplina contribui com a sua expertise, né, para criar um espetáculo completo aí, retratando todas as frentes, né, a multidisciplinaridade ali envolvida no Titanic. Pode ser uma obra nesse sentido. Tem também o mapa interativo, onde os alunos eles vão destacar locais importantes relacionados ao Titanic, aí, da construção, do naufrágio, enfim,
eventos históricos, descobertas científicas da época. Isso pode ser uma colaboração entre diferentes disciplinas, por exemplo, né, geografia, história e tecnologia. Uma outra coisa bem bacana de se fazer, quase que no mesmo sentido lá do jornal, é criar e-books colaborativos, né, com cada disciplina contribuindo com capítulos para a criação de um livro digital, né, que explora diferentes aspectos lá da época do Titanic. Então, os alunos podem usar vários recursos multimídia para enriquecer esse e-book aí, como vídeos, simulações e tal, né? Como ele vai ser digital, pode ser acessado aí pela internet, alguma coisa, né? Colocar um link lá para deixar ele mais interativo, mais interessante. Tem também o clássico, né? O projeto de pesquisa multidisciplinar, onde os alunos eles vão trabalhar aí em equipes multidisciplinares de preferência, para realizar projetos de pesquisa que abordem uma pergunta ou um problema relacionado à época ali do Titanic. E é possível que eles apresentem, né, essas descobertas da pesquisa numa feira de ciências da escola ou algum outro tipo de apresentação. Então é isso aí, gente. Essas são as ideias que eu tive aqui para um projeto multidisciplinar, interdisciplinar, né, chame como quiser aí, para desenvolver na sua escola. Eu sei que é complicado fazer esse tipo de coisa, mas eu dividi por disciplinas justamente para que os professores consigam trabalhar separadamente, né, fazer atividades cada um na sua disciplina, mas também tem a possibilidade de fazer um projeto integrado, super legal aí, que todo mundo está falando sobre a mesma coisa e a discussão em cima disso vai ser muito maior, os alunos têm a tendência de aprender muito mais. E é um assunto que é muito interessante, né? Todo mundo gosta aí de histórias como a do Titanic, então é algo bem cativante para você trazer para a sua escola, né? Propor para outros professores e executar com os alunos. Você vai ver que é bem bacana. Eu já estou colocando em prática lá na minha escola e logo logo eu vou trazer os resultados para vocês aqui também, tá? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Comenta aí se na tua escola rolam projetos interdisciplinares como esse que eu mostrei aqui e como vocês se organizam nesse tipo de evento, nesse tipo de atividade. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.